Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções, Delveste Nogueira chegando por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra desta quarta-feira, dia 21 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versos de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. E em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus, contando esta parábola aos discípulos, queria ensiná-los que os que acolheram Jesus como Messias reconheceram que ele era o Filho unigênito de Deus. Perceberam que sua vida, suas atitudes, sua morte e ressurreição manifestavam com grande clareza quem era o Deus que havia se revelado a Israel. O Filho é quem sabe quem é o Pai. E o Filho revelou que o Deus único que Israel conheceu é Pai. Um Pai amoroso, não simplesmente um Senhor poderoso e justo. Um pai de família, preocupado com seus filhos, não um fiscal marcando o que a gente faz de bom ou de ruim. Pai, não só dos filhos de Israel, mas um pai amoroso de cada pessoa humana, nascida à sua imagem e semelhança. Um pai que é Deus junto com o Filho. E os dois nos comunicam a terceira pessoa, o Santo Espírito. Os três compondo
a Trindade Santa, um único Deus, uma família de amor. Pela obra de Jesus, o Pai dá a cada filho o seu Espírito. Assim, quem se une a Jesus pelo batismo recebe a adoção filial, ou seja, fica sendo também filho de Deus. Mas a maior parte dos religiosos do tempo de Jesus irritou-se com essas coisas que Jesus revelou sobre Deus. Jesus mostrava com palavras, com as suas atitudes, que Deus estava mais preocupado com as pessoas do que com as leis, com as normas, por mais religiosas que fossem. Os fariseus viam nisso uma falta de respeito ao sábado, uma coisa sagrada para louvar a Deus. Mas Jesus mostrou que o que mais agradava a Deus era amar o irmão necessitado, com atitudes, com obras, como o fez o samaritano, naquela história que ele contou. Sacerdotes e levitas, a turma do templo, ficaram com raiva dessa história. Nela, são eles que não acudiram o pobre. Veja só. E quando prenderam Jesus, a principal acusação no Sinédrio foi que Jesus se dizia Filho de Deus. Mas o que Jesus revelou sobre Deus foi o que mais escandalizou o seu povo. Isso abalava o modo deles crerem e de organizarem a vida em sociedade. Aí é que entra a parábola dos vinhateiros, contratados em várias horas do dia. Chegou o tempo da colheita, da uva, a chamada vindima, e muita gente não tinha mais a sua terrinha para trabalhar e ia trabalhar na terra dos outros. E ficavam esperando na praça da cidade algum contratante. O dono de uma vinha passou às 6 da manhã, contratou um grupo, acertou a diária, passou pela praça mais outras vezes, sempre contratando para o trabalho, mas sem marcar o preço. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e de novo passou às 5 da tarde, 1 hora antes de terminar o serviço, e levou mais um grupo. O pagamento era no fim do dia, e na hora de pagar, começou pelos últimos e pagou uma diária. Ficou todo mundo surpreso. Quando chegaram os primeiros, estes receberam o combinado, uma diária, e ficaram revoltados. Revoltados com o quê? Com a generosidade do patrão? Com o fato de ele ter pago uma diária a quem trabalhou apenas 1 hora? O que Jesus revelou sobre Deus com essa parábola? Ficou claro que Deus está preocupado com todos os seus filhos. Claro que todos precisam ganhar o pão de cada dia, por isso o patrão deu oportunidade a todos. Passou, chamou todo mundo para o trabalho durante vários horários do dia. Ficou claro que Deus não nos paga segundo os nossos méritos, segundo ou conforme aquilo que a gente faz.
O povo do Antigo Testamento sempre pensou, e nós continuamos pensando, que Deus nos abençoa segundo as nossas boas obras e a nossa santidade. Mas, na verdade, o que conta é a bondade de Deus, não é o nosso merecimento. Ter feito mais ou ter feito menos. Como todos precisavam sustentar sua família, o patrão pagou a todos por igual, começando dos últimos. Vendo a nossa necessidade, Deus nos cumula de todo bem, de toda graça. Deus é misericordioso, é bondoso, é generoso. Assim é o nosso Deus, um Pai de amor. Mas não basta somente dizer que crê em Deus. Como é esse Deus que você crê? Jesus nos revela quem é esse Deus maravilhoso que fez aliança com o seu povo em vista das nações da terra e enviou Jesus como nosso Redentor. E nessa parábola dos trabalhadores contratados em vários horários do dia, aparece um Deus preocupado com todos os seus filhos. Um Deus que cria oportunidade para todos e provê todas as necessidades, sem levar em conta quem tem mais merecimento ou quem é mais importante. Aliás, como um bom pai, para ele o mais importante é o filho mais frágil, desprezado, com menos oportunidade. Aqueles que chegaram por último. E por que os religiosos do tempo de Jesus ficaram tão irritados com Jesus a ponto de crucificá-lo? Porque conhecer e amar a esse Deus leva uma pessoa a mudar de atitudes de vida, a buscar um mundo bem diferente do que esse que temos. Como disse, não basta apenas dizer que crê, mas é preciso mostrar isso em obras. É preciso demonstrar que nós amamos o nosso Deus. Esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é amoroso, esse Deus que dá chance para todas as pessoas.